Então, certo, vamos começar a nossa live, né? De hoje, a Pai de Rio Negrinho está convidando o nosso psicólogo Leonardo para estar falando um pouco sobre o Setembro Amarelo. Acho que está dando eco. Está dando eco? Uhum. Mas que coisa. E agora? Acho que tem que baixa o volume do teu Instagram. E agora? Do telefone. Agora sim. Então, vamos lá. Então, o Setembro Amarelo, né, para quem não sabe, é dedicado ao mês da prevenção de suicídio. O Brasil, a campanha iniciou em 2015 para conscientizar as pessoas sobre o suicídio e bem como evitar o seu acontecimento. É nesse mês que, no dia 10, foi comemorado, né, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu não digo que é comemorado, né, é o dia de conscientização. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que outras doenças. E falar sobre o mesmo é uma forma de entender quem passa por situações que levem a ideias suicidas, podendo ser ajudadas a partir do momento em que as mesmas são identificadas. As situações que levam a esse fim podem surgir de quadros de depressão, bem como do consumo de drogas. E é por isso que falar é a melhor solução. O slogan da campanha, cujos os envolvidos na organização acreditam que, conscientizando as pessoas, podemos prevenir 9 em cada 10 situações de atos suicidas. E hoje, então, vamos abordar a respeito, né? E primeiramente falando um ponto muito importante que eu acho que é a saúde mental, né? E o nosso convidado, peço também que se apresente, o Leonardo. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, Davi. Prazer imenso estar aqui. Prazer para todo mundo que está nos assistindo no Facebook, no Instagram, se estiver meio olhando para um lado, para o outro, que a gente está com live simultânea nesse momento. Bom, como eu falei, estou muito feliz de estar aqui e falar sobre um tema tão importante, que é o suicídio e a prevenção do suicídio. Esse é um tema que eu, desde a minha graduação, desde o 4º ano da minha faculdade, até o TCC e até hoje, é um tema que eu sempre levanto a bandeira, que é a prevenção ao suicídio, a bandeira da saúde mental. E eu acho muito importante a gente esclarecer algumas dúvidas e falar de uma forma clara aqui, né? Sim. E, então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, né? Eu gostaria, Leonardo, que tu abordasse um pouquinho para a gente conhecer e saber, de fato, o que é a saúde mental, primeiramente. Vamos lá, então. É importante dizer, pessoal, que aqui é um bate-papo e não tem nenhuma pergunta combinada. Eu juro para vocês que vir aí é tudo novidade, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vão mandando aí, que se possível a gente vai responder. Eu vou respondendo, o Davi vai respondendo para vocês. Então, o que é a saúde mental? Desde muito tempo, a saúde é vista como um modelo biomédico. O que é o modelo biomédico? Desde a Segunda Guerra Mundial, quando um soldado caía nos campos de concentração e estava morrendo, vinha um médico e socorria. O que o médico fazia? Ele oferecia a cura, de certa forma, né? Ou aumentava a expectativa de vida de um paciente. E na psicologia, o que eu procuro fazer é ir na contramão disso. O que eu procuro trabalhar na saúde mental? Vou explicar como eu trabalho até chegar à saúde mental para vocês. É não visar a cura. A gente não visa a cura, a gente não procura... muitos psicólogos não procuram chegar como grande objetivo a cura. Procuram melhorar a qualidade de vida, desenvolver seres humanos, fazer com que seres humanos entrem em contato com o autoconhecimento, que superem seus traumas, que melhorem sua qualidade de vida mesmo, né? E a saúde mental é isso. A gente se fala muito, devido a essa visão de saúde que tem no Brasil, que saúde é só no corpo. Quando uma pessoa está com câncer, todo mundo fica, meu Deus, nossa, olha que doença, está com câncer. Quando está com diabetes, quando uma pessoa está assim, geralmente existe uma comoção social muito grande, não é mesmo? Já com a saúde mental, vai pelo outro lado, existe muito preconceito. Ainda em pleno século XXI, nós estamos em 2020, né? E ainda tem preconceito contra a depressão. Existe ainda gente que vê a depressão como fraqueza,
vê como mimimi, e não é por isso, não é por aí, né? Então, a saúde mental é, de certa forma, eu dei uma volta para falar, é a saúde da mente, mas não só da mente do cérebro, da parte neurológica. Quando a gente fala saúde da mente, é a saúde do bem-estar social, do bem-estar de saúde física e mental, espiritual, é estar bem com a pessoa, estar bem consigo mesmo. Deu para entender mais ou menos ou não? Sim, sim. Então tá ok. E quando a gente fala, né, principalmente a questão da saúde mental, a gente sabe que é uma situação muito complicada quando a gente destaca principalmente das políticas públicas, né? Porque hoje em dia o atendimento para a saúde mental a gente acaba encontrando na rede de saúde através do CAPS, né? Enfim, e tendo alguns atendimentos direcionados, né? Mas a gente também sabe da dificuldade que é de acesso, né? Hoje, por exemplo, numa instituição como nossa, da APAE, a gente discute muitas situações da própria saúde mental, questões psiquiátricas, né? E a necessidade, muitas vezes, desse atendimento direcionado, e principalmente por profissionais como psiquiatras, que acabam sendo uma gama muito necessária, mas muito em falta também, né? E nessa lógica, o que a psicologia acaba atuando direcionada em relação à saúde mental? Então, os problemas ligados à saúde mental, como você falou, já vêm desde os profissionais, né? Existem poucos profissionais que trabalham com a saúde mental. Se interessa se pegar aí se pegar um enfermeiro, existem poucos enfermeiros que vão para a saúde mental. E a psicologia já tem, desde a nossa formação, já tem essa visão para a saúde mental. É óbvio que eu vou puxar sardinha para a minha profissão, e eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou falar. É o seguinte: se você pegar toda a grade de uma faculdade de psicologia, desde o primeiro semestre até o 10º semestre, 10º período, último, 5º ano, é voltada para a saúde mental, para o bem-estar emocional, é voltada para a qualidade de vida e para as emoções. Então, eu acredito fielmente que a psicologia tem um espaço muito amplo, né, dentro da saúde mental, porque eu penso que o psicólogo é o único profissional que, desde o começo da formação, recebe essa capacitação para atuar com saúde mental. É claro que outros profissionais vão se formando depois, vão buscando especializações, mas a gente já vem da nossa formação, o psicólogo é formado para isso, independente da área que o psicólogo for, a gente treina uma escuta terapêutica desde o 2º semestre da faculdade. Então, eu acho que o psicólogo já vem com essa visão desde sempre, sabe? Então, eu penso que o profissional de psicologia sempre vai ser importante numa repartição de saúde mental, independente de qual for ela. É interessante que hoje, inclusive eu estava comentando com o Leonardo a respeito da nova lei, né, que foi instituída aí e aprovada, né, com muita luta entre os conselhos de serviço social e psicologia, que é para que a gente possa ter mais profissionais dessas áreas, e aqui, né, eu representando os assistentes sociais, o Leonardo como psicólogo. E que dia maravilhoso, né, para nós dois estar falando, tinha que ser hoje, né? O psicólogo e assistente social não foi combinado para ser essa data. É verdade. E a gente fica muito feliz porque foi aprovada a lei para esses profissionais estarem inseridos, de fato, na educação, né? Então, a gente percebe a necessidade gritante, né? Porque quando muitas vezes as pessoas acabam confundindo a doença mental com a deficiência intelectual, que são duas coisas totalmente opostas, né? E que muitas vezes o próprio deficiente intelectual tem uma doença mental, né? E é isso que a gente tem que desmistificar na sociedade, porque a sociedade ainda acha que, principalmente o público que nós atendemos na PAI, são doentes, né, mentais, né? Mas não, são deficientes intelectuais, é uma grande diferença. E nas escolas, né, com essa nova lei, além de a gente intervir em várias situações, né, do indivíduo, social, econômica, emocional, psicológica, a gente vai estar envolvido também com essas questões que hoje apresentam na educação a dificuldade de se dizer se é uma deficiência ou se é uma doença. E estudos comprovam
que o número de pessoas com doenças mentais na rede regular de ensino tem aumentado, de crianças, né? E a gente precisa, sim, né, estar trabalhando. O Leonardo, ele tem abordagens, né, principalmente no município onde ele atende também adultos, e ele pode muito bem falar sobre isso, né, que o crescente número de doença mental na questão da infância e adolescência. Sim, sim. Primeiro eu quero falar sobre essa conquista da psicologia e da assistência social hoje. Eu acredito que toda escola tem que ter um psicólogo e tem que ter um assistente social. Se você pegar, levando agora desde a infância, como vem os transtornos mentais, existem crianças com depressão infantil. Isso sem falar das escolas do ensino fundamental, fase de transição da vida, que é uma fase muito importante, que é a adolescência. Então, se essa criança já vem com uma estrutura familiar totalmente disfuncional para ela, se ela vê o pai batendo na mãe, vê o pai chegando bêbado, passa por inúmeras situações, como abusos, entre outras coisas, chegar na adolescência, que é a fase em que ela procura identidade, coloca tudo em xeque, imagina só que difícil que vai ser para ela se ela não tiver lá na raiz da vida dela, na infância, como Freud já explicado, fala da infância, não é eu que estou falando que bate nessa tecla, Freud já falava lá atrás o quanto é importante a infância para uma vida de uma pessoa. Então, se uma criança que passa por um monte de situação não tem um profissional qualificado para atender ela lá na infância, não tem um assistente social para ver toda a parte social dela, o núcleo familiar dela, imagina como ela vai chegar na adolescência. Qual que é a probabilidade dessa criança não ir pelo caminho errado, ou não, sei lá, fazer quantas coisas que podem ser prejudiciais para a saúde dela. Então, eu acredito que sim, o psicólogo e a assistente social são muito importantes na rede educacional. E por quê? Como eu já expliquei até aqui, a gente tem muitas pessoas acreditam que os transtornos mentais acontecem só depois de velho, com 40, 50 anos, mas não. Tem muitas crianças que sofrem com isso já, né? E isso vem pela enxurrada de informação, pela internet, pelo tablet, que não sai por família disfuncional, por inúmeras coisas. Mas eu acredito que... Não sei, respondi a tua pergunta? Respondeu. É isso mesmo. Então, a gente entrando agora, né, dando essa introdução em relação à saúde mental, queria que a gente começasse a abordar o assunto de fato, né, que a gente está aqui para conversar hoje, que é a respeito da questão da prevenção ao suicídio, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta. O que leva as pessoas a terem pensamentos suicidas? Bem legal essa pergunta, Davi. Eu estava torcendo para você fazer ela. Então, preste atenção, pessoal do Facebook, Instagram, aí, ó. Seguinte, o que será que leva uma pessoa a querer se matar? O bem mais precioso que a gente tem é a vida, não é mesmo? O que leva a pessoa a querer tirar a própria vida? Aí que está o pulo do gato. Não tem uma coisa que leva. A gente pensa que... Muitas vezes as pessoas pensam que existe uma coisa que leva ao suicídio. Não, já está comprovado por A mais B. Pode ter, sim, uma coisa muito séria acompanhada de outras inúmeras coisas. Deu para entender? Tipo, às vezes a pessoa pode estar com um problema no relacionamento, ela pode estar com um problema financeiro, ela pode estar com um problema familiar, ela pode estar, sei lá, com alguma doença, com câncer, sei lá, com uma doença terminal, ou, enfim, pode ser inúmeras coisas. As pessoas têm essa crença que, o marido largou dela, então ela vai se matar, ou, ela foi chifrada. Estou falando bem o que eu escuto no dia a dia mesmo, desculpe se as pessoas não gostarem, mas é isso. Mas não, geralmente acontece várias coisas, e eu vejo isso na minha prática clínica, no dia a dia. Geralmente, quando a pessoa ela começa com pensamento de morte. Posso adiantar e explicar o que é pensamento e ideação já ou não? Posso? Então, geralmente a pessoa, ela pode estar com algum transtorno mental ou não, tipo uma esquizofrenia, com uma depressão, ou não, ela pode simplesmente estar mal, estar muito triste, e ela começa, geralmente as pessoas, assim, na grande maioria dos casos, o que não é sempre assim, ela começa a ter pensamento de morte. O que é pensamento? Ela pensa, nossa, mas como seria se eu morresse? Sabe? Isso é pensamento. Como seria se eu morresse? Se eu morresse, todos os meus problemas iam acabar. E, geralmente, quando a pessoa pensa no suicídio, ou ela tenta o suicídio, ela não quer matar ela.
ela quer matar a dor que ela está sentindo, porque ela está sofrendo tanto, ela está com tanto problema, que ela não vê mais saída. Muitas vezes ela já tentou várias saídas e não encontrou, e a única saída que ela vê é a morte. Então, geralmente as pessoas pensam assim, como seria se eu morresse? E essa ideia vai na cabeça dela cada vez mais, vai trabalhando na cabeça dela, até que essa ideia cresce e pode passar para uma ideação suicida. O que é uma ideação suicida? É planejar. O pensamento de morte. Como seria se eu morresse? Como seria o mundo sem eu? Como eu ficaria? E a ideação mas se eu fazer tal coisa, eu morro. Começa a planejar a morte, deu para entender? Então é bem complicado, assim, e existem várias coisas que levam a pessoa a tentar o suicídio. É importante dizer que a saúde mental, a mente humana é muito subjetiva. Não é que nem um joelho, que estourou o ligamento, o LCA lá, um exemplo, sabe? Nada contra o joelho, nada contra o corpo, o físico, tenho muitos amigos da área, mas é que é uma coisa palpável, você entendeu? Se tiver com o braço quebrado, você vai lá e vai trabalhar aquele músculo, aquele tendão, vai trabalhar aquele osso. Na mente, não, a mente é muito subjetiva. Se eu pedir para qualquer pessoa aí que está nos assistindo agora imaginar uma flor, cada pessoa vai imaginar uma flor de um jeito. Então, a mente é subjetiva, e isso que me encanta. E nessa lógica, né, a importância da gente conversar, falar a respeito, né? Porque muitas pessoas acabam guardando isso para si e é onde acaba resultando no próprio suicídio. A taxa de suicídio também em regiões como as nossas aqui próximas, né, são altas também, né? Então, falta muito a empatia, falta muito o diálogo, né? E a gente precisa fomentar isso entre as pessoas, né? Tem uma pergunta aqui, foi feita, deixa eu ver aqui, pelo Giovanni. Oi, qual o papel do CVV na prevenção ao suicídio? O centro pode ter um papel menos estigmatizado do que a procura por psicólogos? Tá, o CVV é o Centro de Valorização à Vida, do 188, né? Então, primeiro, obrigado pela participação, Giovanni, estou bem feliz de te ver por aqui, nosso colega aí. Eu acredito que o CVV é uma política pública que foi criada para ajudar pessoas que precisam, sabe? Eu, sinceramente, não sei que tipo de profissional que atende lá. Eu acredito que seja profissional de saúde mental. Eu penso que não iam colocar em um serviço tão sério pessoas que não fossem preparadas para isso. Então, eu acredito que é muito importante e pode ajudar na estigmatização, como ele falou ali, pode ajudar com que se quebre o tabu da saúde mental, se quebre o tabu do suicídio, entendeu? Eu penso que o Centro de Valorização à Vida é muito importante porque é uma coisa nacional, né? Se eu não estiver errado, eu acredito que sim. A última vez que eu vi, não sei se ele é dividido por estados ou se ele é nacional, mas enfim, o que eu quero dizer é que ele alcança muita gente. Talvez a pessoa que está lá num lugar muito distante, na periferia, não tem contato a um psicólogo, não tem dinheiro para pagar uma consulta, que muitas vezes algumas classes sociais não têm, ou não tem acesso a uma unidade de saúde, que não tem um profissional, às vezes. Então, eu vejo com bons olhos se for feito por pessoas responsáveis, né? Não, acredito que é bem válido. Não sei se eu respondi. Inclusive, a gente estava conversando a respeito disso hoje, né? Sobre o acesso à terapia, o acesso ao atendimento psicológico, né? O quanto é difícil, né? O quanto as pessoas têm dificuldade para acessar, principalmente pelo Sistema Único de Saúde. Hoje é uma fila, né? Inclusive, a gente estava discutindo hoje na PAI a quantidade de pessoas, educantes, que necessitam desse acompanhamento, né? Então, a gente precisa, sim, aprimorar esses atendimentos, pensar em novas estratégias para atendê-los, né? E, levando nisso, o comportamento suicida é abrangente, inclui desde pensamentos de autodestruição, a ideação, ameaças, gestos, tentativas de suicídio e até o suicídio em si. Quando a gente fala na questão do automutilação e o suicídio, são fenômenos sociais que constituem um grave problema de saúde pública? Sim, sim, muito. É um problema de saúde pública, e se vocês que estão me assistindo, o pessoal do Instagram que está me assistindo aí também, se vocês entrarem numa escola hoje,
de 7º ano até o 3º ano do ensino médio, prestem atenção no pulso. Aliás, não prestem atenção porque vocês podem, de certa forma, intimidar o adolescente. Mas eu quero dizer o seguinte, se vocês frequentarem esses lugares, é inevitável, não tem como vocês não perceberem quantos adolescentes que estão se automutilando, quantos adolescentes que num sol de rachar estão com uma blusa. O grande objetivo da blusa é muitas vezes para cobrir o rosto, porque tem autoestima baixa, para cobrir os pulsos, porque está cheio de corte, de gilete, de estilete, de apontador. A automutilação acontece muito, assim, tipo, milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil tem esse hábito da automutilação e é muito triste, né? Porque pessoas ficam se machucando. Um dia eu conversei com uma paciente minha e pedi para ela me explicar de forma clara o que era a automutilação para ela, como era. Daí ela me explicou mais ou menos assim, que fez todo sentido para mim. Não sei se vocês estão me assistindo, o Theo, o Davi mesmo. Sabe quando você vai tomar uma injeção? Eu faço isso, porque, tipo, dói a injeção. Eu não tenho muito medo, mas dói. O que eu faço? Eu procuro ler um papel na parede, pensar numa música, para distrair minha dor, para tirar o foco da dor. Deu para entender? A automutilação é isso. O adolescente, o adulto, tá com uma dor emocional muito grande, aí ela pensa assim, ela não aguenta aquela dor emocional, ela pensa, não, eu vou mudar o foco, e começa a se cortar, sentir dor nos pulsos, é como se fosse um alívio, a pessoa, ela se alivia, amortece, ela desvia o foco da dor psicológica. Faz sentido? Sim. Essa questão da automutilação é algo que a gente, principalmente nós profissionais que lidamos diariamente com educandos, né, com familiares, enfim, que em estado principalmente de vulnerabilidade, a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque nas escolas, em várias palestras, ou que eu já pude acompanhar, ou discussões de caso, é relatado muito a questão da automutilação, né? Alunos que volta e meia estão... É um dia de calor, mas está lá utilizando aquela blusa comprida. Munhequeira. Exatamente. A gente tem que... Nós, profissionais que atuamos diretamente, profissionais de ponta, temos que estar atentos a esses sinais. Alguma coisa de errado não está certo, né? Mais ou menos assim. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Nessa questão, já que a gente está falando sobre, principalmente nós atendemos aqui pessoas com deficiência, né? Uma grande porcentagem de pessoas com deficiência que acabam, principalmente mulheres, são abusadas e raramente denunciam, né? O que eu quero trazer à tona, a questão do suicídio e possíveis andamentos até o suicídio de pessoas com deficiência, né? A gente tem grandes casos de mulheres que são abusadas e raramente acabam fazendo a denúncia, ou o outro fator da pessoa com deficiência, que é o preconceito, né? A violência contra mulheres e meninas com deficiência pode assumir muitas formas. As crianças com deficiência estão expostas a uma ampla gama de violência perpetrada por pais, colegas, educadores, prestadores de serviços e outros. A violência pode ser em forma de bullying na escola, com castigo físico por parte dos cuidadores, a esterilização forçada das meninas, ou a violência disfarçada de tratamento, como a terapia do choque elétrico para controlar o comportamento. E no Brasil, a violência sexual contra pessoas com deficiência atinge 10% do total de casos de estupro. Então, esse é outro fator que a gente tem que estar atento, principalmente com as pessoas com deficiência, porque elas não falam. A gente está falando aqui, temos que falar sobre a depressão. Eles não falam. Eles não falam, tá? Eles não falam. Eles sofrem calados e muitas vezes eles não conseguem nem se expressar, né? E nem se expressar de que estão sofrendo essa violência ou a negligência nos próprios lares. O que nós podemos fazer para diminuir esses casos? Nossa, que pergunta legal. E primeiro, que coisa triste, né? Fazendo essa comparação que você fez, assim, ó, na minha prática clínica, eu já atendi, tipo, dezenas de mulheres que passaram por algum tipo de violência.
seja violência verbal, porque quando a gente fala de violência, abre um leque muito grande, desde violência verbal até violência física e ou estupro. Tipo, para você ter noção, assim, existem mulheres que são estupradas, que carregam um trauma, são estupradas e carregam um trauma durante a vida toda, e 30 anos depois, tipo, não consegue ter uma vida sexual ativa. E carrega esse trauma. Isso mulheres com raciocínio cognitivo, com nenhum atraso. Agora, você pense uma pessoa com deficiência, que muitas vezes não tem a espontaneidade, não tem a coragem de falar, não sabe como se expressar do que falou, multiplica isso é tão grave a pessoa que sofre um abuso sexual, que acontece muito, não é história de novela. Eu acho muito legal quando a novela mostra de uma forma responsável, porque isso acontece mesmo, as pessoas têm que pensar nisso. Para uma mulher que sofre isso já é grave, imagina uma mulher com deficiência. Tipo, é muito mais grave. E a pessoa carrega esse trauma e vai durante muito tempo sem ter um tratamento esse trauma vai virando uma dor cada vez maior até que ela não vê mais saída, ela quer matar a dor e tenta suicídio. Acontece muito, muito mesmo. Quando eu trabalhava no CAPS, assim, tipo, todo dia tinha pelo menos um caso. Sério, era uma cidade um pouco maior e tal, né? Era uma cidade de 130 mil habitantes, eu trabalhava no Rio Grande, mas era, tipo, todo dia chegava um caso novo nessa história que eu contei para vocês. Então, o que nós temos que fazer? Eu sempre acredito que é através de política pública. Primeiro, os profissionais têm que se capacitar e nós temos que criar, o governo, os gestores têm que criar política pública, né, acessível para isso. Eu tento fazer minha parte onde eu trabalho e eu tento usar muito as redes sociais, como nós estamos fazendo agora, né, para as pessoas terem informação, né, mas eu acredito que é através de atendimento, não tem muito que fazer além disso, através de atendimento, informação, a informação sempre liberta, né, a informação correta, trabalhar na prevenção também, instruir pais, como fazer, como prestar atenção, porque muitas vezes, vocês já devem saber disso, que o abuso vem dentro da própria casa. Às vezes a gente imagina que o abuso vem de longe, que se a criança sair vai ser abusada. Não, às vezes é o padrasto, às vezes é o irmão, às vezes é o tio, aquele avô porco lá. Desculpa falar, pessoal, ser chulo assim, mas é a realidade, tem que ser claro aqui, né? É aquele avô que abusa do neto. Infelizmente, a maldade existe no mundo. Então, eu penso que tem que ter leis rígidas para isso, né? E uma justiça que funcione, e a gente tem que trabalhar com prevenção, ir nas escolas, explicar o comportamento na agressão, como funciona, levar informação e ter atendimento, né, ter política pública. Uma coisa que tu falou que é muito nítido na nossa atuação enquanto apaianos, e que que as pessoas acabam romantizando a questão da APAI, né? Todo mundo romantiza a APAI, lindo, maravilhoso, é tudo lá, e não é bem assim. A gente está aqui prestando atendimento, e grande porcentagem dos atendimentos, às vezes, é muito, muito doloroso a gente prestar. Por quê? Porque a gente trata de situações assim, e situações que muitas vezes não são faladas, não são abordadas, e quando tu chega a uma situação que muitas vezes a pessoa sem deficiência consegue te apresentar indícios muito mais coerentes, né? Muito mais nítidos, a pessoa com deficiência já não. Mas a gente consegue perceber no comportamento emocional da pessoa com deficiência. E aí, quando tu vai no cerne da situação para descobrir o que é, muitas vezes é a questão do abuso sexual. E aí por pai, por mãe, por parente próximo. E o que mais me deixa indignado quando se trata de questão de abuso sexual de pessoas com deficiência é quando o pai ou a mãe acobertam o abusador. Né? É tão triste, cara. E isso tem muito. Eu já atendi muitas situações assim que tu fica de mãos atadas no que fazer. Por quê? Porque a gente depende de políticas públicas, a gente depende do governo, né, do Ministério Público, de ações. Uma rede que funcione. Exatamente. E aí é que vem, a rede precisa funcionar. Outra situação que eu queria estar trocando aqui contigo, a época que eu trabalhei no Hospital São José, lá em Jaraguá, a gente tinha muitos casos de suicídio, tentativas de suicídio, né, que não chegavam ao suicídio de fato. E era
tipo assim, era um por dia, né? E alguns eram relatados, porque tem um documento lá que tu tem que colocar se a pessoa teve ou não, se foi por, né? Enfim, e muitas vezes não eram relatados, né? Peço também isso, hospitais, temos que relatar essas tentativas, porque são através dos números que a gente consegue trabalhar as políticas públicas. E eram situações assim, ó, cada uma e recorrente. Então, precisa sim ser trabalhado. Tem uma pergunta aqui, da Vanderleia. O que fazer quando uma pessoa fala em tirar a própria vida? Como ajudar neste caso? Vamos lá. Então, Vanderleia, primeiro, obrigado pela pergunta e pela participação conosco. O que fazer? É muito relativo. Você tem que primeiro conhecer essa pessoa e ver se tem pessoa que brinca muito com isso, infelizmente, né? Tem a cultura da brincadeira com a saúde mental, mas conhecer e ver se ela não está brincando, se não for uma pessoa próxima tua, possivelmente você vai sentir isso nela, mas se você perceber que ela está falando em tirar a própria vida, eu procuro pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta de cuidado. Eu sempre falo o seguinte, leva num profissional, sabe? Leva num profissional, leva num psicólogo, leva num psiquiatra, leva num médico, um profissional de saúde mental, sabe? Porque muitas vezes a pessoa não vai se abrir com alguém muito próximo, né? Se você tem um problema, muitas vezes você não vai falar para teu pai, para tua mãe, porque para não preocupar eles, ou com o próprio medo do julgamento, medo de ser julgado, né? Então, na dúvida, leve para um psicólogo, leve para um psiquiatra, que pode ajudar, certo? Profissionais capacitados e formados, tá? Porque tem muito charlatão dentro da saúde mental. É importante dizer. Eu sou bem chato enquanto a isso. Não aqueles profissionais que fazem um curso intensivo de 5 dias e acham que é psicólogo, tá? Leve um psicólogo com CRP ativo, tá bom? Desculpa aí falar isso, mas tinha que falar. Leve um profissional registrado. Uma das perguntas que eu tinha colocado aqui, né, a importância do sistema de saúde em relatar, né, essas situações, como eu já falei, e em relação também, quando eu não sou profissional, acho que é mais ou menos a pergunta que a Vanderleia fez, mas alguém próximo, né, como devo abordar essa questão caso eu perceba esses indícios? Principalmente, eu acredito que a grande coisa é se fazer é não julgar. Você não precisa dar uma resposta. Muitas vezes as pessoas acham que tem que dar uma resposta milagrosa, como se fosse a cura para a pessoa, como se fosse a chave para a felicidade. Isso aí não existe, nem o psicólogo dá uma resposta milagrosa, sabe? O que você tem que fazer é acolher, você tem que trabalhar teu acolhimento, trabalhar em você, não deixar teu julgamento de lado, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, desabafo, que querem morrer, e a primeira coisa que elas levam é pedrada, sabe? Tipo, o que é isso? Não fale isso, olha que coisa horrível você está falando, e ficam levando julgamento e agulhada, o que faz mal, né? Então acolha, escute e não julgue, já é a principal coisa. Depois leve como profissional. Essa questão de quando estão próximos, né? Próximos da gente é mais complicado, né? É qualquer situação. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas quando a situação está dentro da nossa casa, aí é outros 500. A gente não sabe. Nós, enquanto profissionais, é a mesma situação. Por exemplo, eu, enquanto assistente social, se vem pessoas me perguntar sobre o que é um benefício tal, como é que eu posso agir numa situação de negligência com idoso, enfim, eu consigo passar as informações. Agora, quando a coisa é dentro de casa, aí é mais complicado. Por quê? Porque tu sabe o que levou a determinada situação e tudo que envolve. Você está inserido, né? E a velha frase é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Por quê? Porque no final a gente não consegue lidar com a situação porque a gente está envolvido emocionalmente. Aí vem o meu questionamento. Por isso que muitas pessoas perguntam, por exemplo, se eu tenho contato com o Leonardo, você pode me atender? O que tu responderia? Respondo, muito legal a tua pergunta. Por isso que dentro da psicologia existe uma questão ética fundamentada pelo CRP, que nós psicólogos não podemos atender ninguém próximo a nós, não é indicado, ninguém muito próximo, tipo, eu não posso atender meu irmão, eu não posso atender o meu chefe, o Davi, eu não posso atender
o meu pai? Porque eu estou inserido naquilo, vocês estão entendendo? Tipo, muitas vezes, imagina só, eu indo atender meu pai está depressivo e ele olha para mim enquanto psicólogo e fala, então, é que o meu filho, o meu problema é meu filho, e eu sou o filho dele, o psicólogo dele. Então, mistura muitas coisas, isso não é o indicado, sabe? O ideal na psicologia é que seja uma pessoa de fora, seja alguém de fora que olhe por outra ótica, que veja por outro ângulo a situação, né? Uhum. Isso é bem legal. Eu tenho conhecidos, amigos, parentes, psicólogos, e sempre vem nessa questão mesmo, né? Ah, tu não pode atender. Aqui na PAI mesmo já aconteceu. Ah, o fulano de tal não pode atender. Não, o fulano de tal não pode atender porque ele está envolvido com você, né? Principalmente emocionalmente. Então, a gente tem que ter este cuidado mesmo, né? E hoje, como é que tu vê, assim, a atuação da psicologia, principalmente nessa parte de prevenção ao suicídio? Tu acha que estão no caminho, ou já avançaram muito, ou muito ainda tem que ser feito? Eu acredito que sempre tem muito, a gente tem muito a galgar ainda, tem muito a crescer, eu acredito que tem muita coisa para se fazer dentro da prevenção ao suicídio, da saúde mental de forma geral. Mas eu vejo também o lado positivo das coisas, eu procuro ver. Teve um avanço muito grande na saúde mental nos últimos anos. E eu acredito que vai ter, o prognóstico que os profissionais da saúde mental cada vez mais sejam, cada vez vão ter mais trabalhos, vão ter mais situações onde trabalhar, cada vez a sociedade está ficando mais doente, né? A depressão aumentou cada vez mais, as pessoas estão falando mais sobre isso. Existe muito para a gente lutar, existe muito para a gente crescer. Existem cidades que a saúde mental não é vista com bons olhos, como o SUS de maneira geral, né? Porque o Brasil é um país continental, eu vejo, muito grande, levando agora para os princípios básicos do SUS, a equidade, a universalidade. E existem lugares que nem o atendimento básico do SUS não chegou, quem dirá a saúde mental, né? Então, a gente tem que também ter consciência da nossa realidade, que a gente não está num país do tamanho do Paraná, é um país muito grande, mas eu vejo com bons olhos, já avançou bastante, sim. Uhum. Graças ao pessoal que levanta a bandeira, que fala da importância disso. E porque a saúde mental hoje, ela é abordada no âmbito geral, né? E é dado muita ênfase, até porque antigamente, né? O que acontecia? As pessoas com algum tipo de doença mental eram hospitalizadas, né? E ali ficavam, né? A institucionalização. Então, hoje se luta muito contra a institucionalização, né? Principalmente na questão da saúde mental. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito. Então, muito legal. Antigamente, os hospitais, os hospícios, como eram falados, era como depósito de louco, né? As pessoas levavam como... Desculpe falar essa frase, mas era isso que as pessoas iam. Tinha lá uma pessoa que estava com uma psicopatologia, seja ela qual for, esquizofrenia, bipolaridade. O que eles faziam? Eles geralmente era jogado num hospício e a pessoa ficava jogando lá, ficava nas mazelas da sociedade. Escondiam, tem até um filme que retrata muito bem isso, que é com o Leonardo DiCaprio. Peraí, já lembro. Depois eu lembro. Ainda não é? Eu fiz uma análise psicológica no meu canal do YouTube essa semana sobre ele, é um filme muito bom. Eu já vou lembrar. Mas, enfim, antigamente era assim, até uns anos atrás era assim. Até que veio a famosa reforma psiquiátrica, que a gente estuda na faculdade. O que é a reforma psiquiátrica? A partir da reforma psiquiátrica, o grande objetivo era olhar o ser humano com o ser humano antes da patologia. E é assim que eu procuro trabalhar. Toda vez a pessoa olhava, tá indo lá o esquizofrênico, vamos ter que internar ele, dar eletrochoque na cabeça dele. Tá indo lá o bipolar, que temos que colocar ele na camisa de força. Existia muito essa cultura, né, esse preconceito. Depois da reforma psiquiátrica, profissionais corajosos colocaram essa proposta, teve a reforma psiquiátrica no Brasil, né, e aconteceu da seguinte forma: a partir de agora, a gente só vai internar em último caso. Eu que cuido da central de leitos psiquiátricos aqui de Cruz do Sul, e junto com a equipe, com os médicos, com os enfermeiros, a gente conversa, e internamento é só em último caso.
Não é se a pessoa está estressada em casa, vamos internar. Não é assim. Porque o objetivo é que seja tratado com humanidade. Não que os hospitais não tenham isso, mas o hospital é o último caso. A partir daí que surgiu os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, para a pessoa, através da arte, através da música, através da psicoterapia, através do artesanato, que ela consiga trabalhar, através da medicação correta, com o profissional correto, ela consiga equilibrar o estado emocional dela e consiga viver socialmente, ser feliz e trabalhar. A gente tem um preconceito muito grande falando, nossa, mas será que uma pessoa com esquizofrenia consegue trabalhar? É óbvio que consegue, é óbvio que depende da pessoa, mas se tiver sob tratamento, se tiver medicado certinho, se tiver com acompanhamento psiquiátrico, vida que segue, cara, dá para casar e ter filho, dá para fazer um monte de coisa, entendeu? Então, a gente tem que perder essa coisa que a doença é mais importante que o ser humano, perde a subjetividade da pessoa, né, quando a gente fala assim. Uhum. É a mesma coisa quando a gente fala pessoa com deficiência, né, a pessoa sempre antes da deficiência, né? Isso. Então, antes de tudo, é uma pessoa, antes da questão biológica. A pergunta também do Giovanni Leonardo, dentro do SUS, qual o caminho para buscar o setor de saúde mental? Porta de entrada, fila, enfim, qual o caminho para o acesso? Boa, garoto! No SUS existe atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, né? O que é atenção primária? É o postinho de saúde perto da tua casa, a política do SUS é isso, né? Que o SUS vá até você, que você tenha acesso ao SUS da maneira mais fácil. Não é centralização, é a descentralização. Ou seja, a porta de entrada é o postinho de saúde, atenção básica, atenção primária. E lá na unidade básica de saúde, você vai e passa por um médico. É óbvio, eu sei da realidade que não é todas as unidades de saúde que tem um psicólogo, eu sei que não é todas as cidades que tem um psicólogo, mas a porta de entrada no SUS, de modo geral, sempre é pela atenção básica, é pelo posto de saúde. Então, se possível, procure. Aí o profissional que está trabalhando lá, ele vê se ele trata ali, se ele faz um acompanhamento ali, que existe o setor de saúde mental dentro das unidades de saúde, o dia da saúde mental, né? Ou se ele encaminha para o CAPS, que é secundário, se ele encaminha para um hospital, se ele encaminha para outra situação. Mas a porta de entrada é a atenção básica. Mandaram uma pergunta no Instagram ali. Deixa eu ver. Qual é? Tu conseguiu ver? Que eu tô vendo aqui. Kathleen Lasca. Eu não consigo ver. Você consegue daí? Deixa eu ver. Não tô conseguindo. Deixa eu ver. Tem muitas pessoas que não cometem suicídio por medo do que possa vir após a morte, mas não deixam de pensar na morte. Isso é uma realidade. Eu até quero mandar um abraço para a Kathleen antes, eu conheço ela, abração, Kathleen. Então, eu sempre jogo essa dúvida nos meus atendimentos de paciente que está tentando suicidar, sabe? Eu procuro não julgar, mas eu falo assim, eu realmente entendo quando uma pessoa está mal, mas de uma forma lógica, óbvio que nem sempre é lógico, aqui você sabe como que está, aqui, em terra hoje. Você tem consciência de como estão as coisas, por pior que esteja. Do outro lado, você não sabe. Eu não sei, independente da crença de cada um, eu não conheço ninguém que voltou da morte e veio falar comigo. Então, pode ser muito melhor, como pode ser horrível. Então, e aí? Ou como pode acabar tudo? Eu não sei, sinceramente. Não tem ciência que me prove isso e eu realmente não sei. E, aí parte para o lado espiritual e religioso de cada um também, né? Mas o que a Kathleen falou é bem verdade. Muitas pessoas têm medo, né? O que vem depois da morte? Eu, inclusive, tenho medo da morte, né? Esperamos que fique bem longe, né? Exatamente. Outra pergunta aqui. O que é uma emergência psiquiátrica e tentativa de suicídio? É uma emergência? Tentativa de suicídio é uma emergência. A pessoa está tentando tirar a própria vida. Mas nem toda emergência é uma tentativa de suicídio. Pode ter, um surto psicótico. A pessoa está alucinando e lá está tendo alucinações auditivas, ouvindo vozes e visuais e vendo coisas e agredindo as pessoas na rua. Coisa que, gente, não acontece e isso é bem difícil acontecer, mas isso também é uma emergência psiquiátrica, porém não é uma tentativa de suicídio, entendeu?
Uhum. Então, existem várias formas de emergências psiquiátricas. E te pergunto também aqui, fazer terapia tem uma grande questão, principalmente no senso comum. Não vou fazer terapia porque eu não sou louco, não vou fazer terapia porque eu não estou doente. Todos precisam fazer terapia? Então, eu levanto a bandeira, né? Eu acredito que todo mundo precisa fazer psicoterapia. É o mal do psicólogo. Eu falo com alguns acadêmicos de psicologia, a partir do momento que você chega ali no 3º ano da faculdade, é inevitável que você já começa a pensar, nossa, meu pai precisava de terapia, meu irmão precisa. E realmente, eu acredito que todo mundo precisa de terapia. A gente tem que perder essa visão de antes da reforma psiquiátrica, que psicólogo é coisa de louco, que psiquiatra é coisa de louco. Tem psicólogo, que é a minha especialização, que trabalha com psicologia do esporte, com rendimento esportivo. Só para vocês terem noção, para um exemplo de como psicologia não é coisa de louco. Vocês acham que esses atletas, medalhista olímpico, esses atletas, os melhores jogadores de futebol, eles não têm um psicólogo que ajudam eles a aumentar a concentração, a controlar a ansiedade, a tomada de decisão? E eles não têm nada de louco. Então, a gente tem que perder esse misticismo que o psicólogo, o psiquiatra, coisa de louco, não tem nada disso, não. Tem também, né? A gente atende pessoas com a loucura, quando eles falam a loucura, a doença, o transtorno mental, mas não é só por isso. Inclusive, eu fiz por muito tempo psicoterapia, nós psicólogos também fazemos. Então, não tem nada a ver. Tem que perder essa visão. Leonardo, falando na terapia, existe alguma terapia mais indicada em casos de prevenção ao suicídio, vamos dizer, né, o nosso assunto? Que pergunta delicada. Então, eu acredito que não. Eu acredito que, assim, dentro da psicologia, a gente tem as abordagens psicológicas, né, os teóricos. Cada psicólogo tem a sua identidade, a abordagem que ele segue. Desde da psicanálise lá de Freud, de Jung, até o humanismo, até a análise do comportamento, que daí sai a aba, entre outras formas. Eu acredito que não existe, particularmente, assim, eu acredito que não existe uma melhor e outra pior. Existe um profissional preparado que sabe trabalhar em cima da abordagem dele. Eu sou gestalt terapeuta, sabe? Eu trabalho com a gestalt terapia, mas, e para mim faz todo sentido, porque eu respiro gestalt terapia, eu gosto de existencialismo, eu sou existencialista, então eu vivo isso. Independente de qualquer estudo, é o meu modo de viver, é o meu modo de ser. Então, para mim faz todo sentido, mas talvez para outro psicólogo não tem nada a ver, não tem nada a ver com o contexto de vida dele, com a maneira que ele pensa, mas isso não quer dizer que o outro psicólogo vai ser melhor nem pior que eu, porque ele usa outra abordagem. Tem alguns, eu até, assim, eu tenho receio que tem muitos psiquiatras, assim, eu sempre converso com os psiquiatras de uma forma clara, que eles encaminham pacientes só para psicólogo que trabalha com terapia cognitivo-comportamental. E eu, particularmente, não gosto disso, porque a terapia cognitivo-comportamental é ótima, não tenho nada contra. Tenho vários amigos que fazem um trabalho excelente com a terapia cognitivo-comportamental, mas não é a única. Às vezes o médico não conhece as outras abordagens da psicologia, se conhece essa e a psicanálise, porque Freud é muito famoso. Agora, a gestalt terapia, o humanismo, entre outras, eles não conhecem. Então, não tem uma melhor nem pior. Existem profissionais apaixonados e dedicados que fazem um trabalho bom ou não. Eu acho que uma vez eu comentei contigo, né? A questão é, quando você procurar o psicólogo, é ver se a abordagem que ele está utilizando, o método que ele está utilizando com você, está fazendo efeito, né? Porque senão você tem que ter um tete-a-tete ao psicólogo e dizer, não tá dando, vou procurar outra forma, porque isso não está me ajudando. Isso acontece muito, né? Acontece. Muitas vezes, a gente, nessa conversa que eu tive com o Davi, pessoal, só para vocês entenderem, muitas vezes a gente procura um psicólogo e você não gosta do primeiro psicólogo. E não tem problema, não é porque a psicologia não resolve, é que talvez não encaixou o atendimento. Teu psicólogo, você tem que dar liga, tem que vincular, tem que ser bom, tem que fluir as coisas, sabe? Então, não quer dizer que teu psicólogo é ruim, talvez você só não se adaptou com o jeito dele trabalhar. Procura outro psicólogo até achar o jeito de trabalhar, né? E hoje, se tu fosse dizer assim por cima, quais são os maiores indicativos ou indícios que levam
a um possível, uma procura nos consultórios psicológicos, não sei se tu tens esses dados, para prevenir o suicídio. É por questões de trabalho, questões familiares, enfim. O que tu, na tua área, tu começa a abordar, principalmente a saúde mental, a procura, ela vem desencadeada pelo quê? Eu acredito que é mais problemas familiares, sabe? Existem também problemas financeiros, problemas de trabalho, claro que, como eu expliquei no começo da live, são várias coisas que vai acontecendo, mas problemas familiares, desde estupro até até outras situações. Mas assim, e o que mais chega para mim no consultório hoje da unidade básica de saúde, que é a porta de entrada, importante lembrar que as pessoas procurem, eu acredito que a maior demanda hoje é a ansiedade, assim, que pelo menos na minha realidade, tipo, ansiedade, crise de ansiedade, tipo, pessoas que não conseguem respirar direito, e pessoa que não consegue trabalhar de ansiedade, e a depressão, consequentemente, né? Uhum. Até falando nessa linha, né, principalmente familiar, hoje em especial a minha mãe, né, minha mãe aqui, ó, está de aniversário hoje, né, dou até os parabéns para ela, e a minha mãe parabéns. Uma situação muito, trazendo aqui uma situação familiar, né, minha mãe passou, fazem, acho que 3 anos, se eu não me engano, pela questão da própria depressão, e foi uma depressão profunda, né? E uma depressão que desencadeou a perda de peso, enfim, momentos de pensamentos suicidas, né? Só que ela não comentava com a gente, família, mas provavelmente passou isso, né? E quando chegou no ápice do momento que ela não conseguia mais lidar nem com a questão emocional, nem física, foi o momento que a família buscou ajuda com o psiquiatra, né, o psicólogo, por essas questões, né? Porque a minha mãe sempre foi muito dessa questão como a Vanderlei falou ali, da empatia, né? E a pessoa que quer abraçar o mundo, abraçar, tipo, a família, né? E, né, nesse abraçar a família, ela acabou perdendo 3 irmãos, o pai, enfim. E isso trouxe para ela, logo depois que ela deixou de abraçar essas situações, a depressão. Tipo, parecia que ela não tinha mais ninguém para cuidar. E a falta que esses parentes faziam na vida dela. Então, desencadeou a depressão, que até hoje, né, ela faz esse acompanhamento. E a necessidade que eu quero trazer aqui é do acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, né? E, claro, o acolhimento e a empatia da família, né, em relação a isso. Porque eu acho que, nesse momento, tendo o apoio familiar, tu consegue perpassar muitas coisas, né? Sim. A família é o primeiro núcleo de qualquer indivíduo. Você começa numa família, você gostando ou não, você sendo excluído dela ou não, você vem de um ventre, ninguém acontece, brota do nada. Então, a família, ela interfere diretamente na saúde mental da pessoa, positivo ou negativamente, independente de como seja a família. E quando a pessoa está com uma depressão, que é como você falou, inclusive, que bom que tua mãe tinha vocês no lado, sabe? Quando a pessoa está com uma depressão, que os sintomas são graves, muitas vezes a pessoa não tem própria higiene, né? Que não é porque a pessoa é desleixada ou porque ela não gosta de tomar banho e escovar os dentes, porque não, porque é um sintoma da depressão. Um dos sintomas marcantes da depressão é deixar do cuidado pessoal mesmo, sabe? Então, quando a pessoa está assim e ela não tem uma família estruturada, uma família que acolha, como eu falei, que não julgue, então, é bem difícil, sabe? É muito importante que a família, nesse momento, seja... Eu já tive na minha família situações de pessoa com depressão. Na época, eu não era psicólogo, era adolescente, e eu também não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era aquilo. E, graças a Deus, hoje está tudo bem, mas eu acredito que até minha vontade, meu interesse pela saúde mental vem daí, né? Quando a gente sente em casa, vê como é que é, né? Vê por onde arde, né? Sim, verdade. Outra situação. Qual o momento que se deve entrar com questões de medicamento?
a inserção do medicamento em situações, por exemplo, de preventivas? Olha, Davi, aí é uma situação complicada de falar, porque assim, eu não sou médico, né? Eu até penso algumas situações, mas eu procuro não entrar numa área que não é minha, assim, por respeito e porque eu não tenho informação para isso, né? Mas assim, eu acredito que a partir do momento que a vida dela foi ou está se encaminhando para ser prejudicada, né? Então, existem medicações que inibem a pessoa para ela ficar mais calma, que baixa a ansiedade, que melhora a qualidade de vida, até medicações mais pesadas, tipo antipsicótico, né? Mas eu acredito que a melhor forma aí é procurar um profissional da área. Não tenho vergonha de dizer assim, tipo, eu não sou médico e eu procuro não bater o martelo nisso. Vou bem sincero para você. Outra pergunta aí, existem fatores de risco para o suicídio? Fatores de risco para o suicídio, a doença mental em si, dependência química, gente, estava esquecendo de falar. Um fator de risco muito importante que a gente não falou aqui é dependência química. Inclusive, eu gosto muito de atender pessoas com dependência química quando a pessoa quer melhorar. Assim, várias psicopatologias são muito difíceis, né? Tipo, e muito sérias. Tipo, esquizofrenia, depressão, bipolaridade, síndrome do pânico, borderline, mas a dependência química em si é algo muito sério que a gente precisa conversar. E, ó, prestem atenção no Instagram e no Facebook no que eu vou falar agora. Quando a gente fala de dependência química, a primeira coisa que pensa é no crack, na maconha, na cocaína. Essas drogas são muito sérias e acabam com a vida da pessoa, acabam com famílias. Mas, vocês sabem, Davi, qual que é a droga que mais mata hoje no Brasil? Já te falei isso, né? Não. Eu acho que não, para mim não. Você sabe qual que é a droga que mais mata hoje no Brasil? Não. Não? Vamos aprender, então. Então, a droga que mais mata hoje no Brasil é o álcool. Então, a gente fala tanto do crack, da cocaína, da maconha, libera, não libera e tal. E é importante ter essas discussões, só que a gente esquece que, cara, a droga que mais mata é o álcool, porque o cara vai num baile, enche o pote, toma um monte, sai dali, enfia o carro, bate embaixo de um caminhão, mata uma família. Então, e aonde você vai tem pessoa bêbada. A bebida tá desde o Natal até o aniversário, as pessoas usam a bebida para comemorar. Então, eu não tô, tipo, criticando a ponto de que eu também tomo uma cervejinha, não sou hipócrita de dizer que não, mas até que ponto que a pessoa não consegue conversar com um amigo sem ter uma bebida? Tipo, aqueles caras que chegam em casa, não conseguem, chegam do trabalho e tem que tomar uísque, senão o dia não serve se não tomar uísque, se não tomar uma caipira. Então, isso já é considerado dependência química, porque a pessoa não consegue fazer as coisas simples do cotidiano se não beber. Faz sentido? Então, a dependência química é um fator de risco muito grande para o suicídio, como outros, como a depressão, como a ansiedade, como outros, né? Crise existencial. Uma coisa que eu acho que é relevante também a gente falar aqui é situações de... vou dar um nome aqui, estado de êxtase. Mais ou menos assim, uma explicação. Só um pouquinho. Acho que lá a live do Instagram parou. Sim, é que já deu uma hora. Deixa eu só publicar lá e aí eu já começo. A galera do Face, segura aí. Concluir. Eu posso publicar também? Será ou é só você que começou a live? Acho que pode. Estou começando de novo lá. Travou ali. Mas a gente vai conversando e eu vou olhando ali. Tá. Entrou aí? Ah, tá travado. Será que eu acho que eu não consegui postar, cara. Mas enfim, vamos esperar. Tô esperando aparecer a live. Aqui, ó, apareceu. Vou entrar. Apareceu? Aparecendo você ali. Você postou? Não, espera aí, eu acho que travou ali. Travado. Vamos de novo. Um pouquinho, pessoal do Facebook. Estamos resolvendo problemas técnicos no Instagram. Caiu tua live. Você acha que agora voltou? Aí, voltou. Vamos lá. Vou mandar convite de novo para você. Um pouquinho. Entrei aí. Solicitei.
Foi? Foi. Já vai entrar lá. Voltamos no Instagram. Pronto. Vamos lá, então, continuando. Uma das coisas que eu vi uma pessoa que está acompanhando a nossa live agora, e uma pessoa também próxima de mim, e que provavelmente quero ver se tu já teve alguma situação dessa. Vou dar um nome aqui, estado de êxtase, mais ou menos assim. Aquele momento assim, por exemplo, eu tive uma perda, aconteceu alguma situação comigo, aí eu sofri naquele momento, mas depois a vida é bela, maravilhosa, festa, vou curtir. Só que depois de um ano, né, ou chega a data daquele fato, aquela situação, a pessoa começa a lembrar, e nisso parece que estava guardado ali no fundo, sabe quando fica coisa guardada? E tu começa a remoer e pode cair num estado de depressão, e muitas vezes até nessa própria questão do prognóstico de suicídio. O que a gente deve fazer? Eu não entendi uma coisa, nessa experiência que a pessoa viveu, ela passou por uma situação muito boa, que levou ela no estado de alegria extrema, ou muito ruim? Foi uma perda, ela teve uma perda, e aí depois daquela perda, tudo bem, a vida continua, vamos lá, tocamos a vida, mas depois ela deu aquela decaída, né? Porque a gente tenta amenizar a dor, é a mesma coisa quando a gente se fere, né? A autoagressão, né? A autoagressão, na verdade, é uma libertação ali através da alegria, mas aquela alegria que, na verdade, é uma máscara, uma maquiagem daquela tristeza, e de repente cai o mundo inteiro. Né? O que fazer nesses momentos? Eu costumo chamar isso de trauma. Isso aí é quando a pessoa passa por um trauma muito grande, e quanto mais você guarda um trauma, quando você guarda um trauma da infância, um trauma da vida, não quer dizer que ele vai resolver, ele vai ficar ali guardado. E muitas vezes, quanto mais você guarda, mais você alimenta ele, mais ele cresce. Então, a melhor forma, aí eu vou falar o slogan do Setembro Amarelo: falar é a melhor solução. Então, eu acredito que o que fazer nesse momento é falar, compartilhar. Eu até, no meu canal no YouTube, eu soltei um vídeo essa semana de dicas para superar um trauma, né? E uma das formas é falando mesmo, procurando ajuda, conversando, compartilhando o trauma. Porque, assim, o trauma é uma coisa que machuca muito. Um episódio que te machucou, assim, que ele fica lá e fica te fazendo mal. Por mais que você tente esconder ele, por mais que você tente superar, ele fica te fazendo mal. Então, se você dividir o peso dele com alguém e você desabafar, naturalmente você vai se sentir mais leve. E é assim que você começa a matar teu trauma. A partir do momento que você consegue... Só o fato de você falar sobre o trauma, você já começa a dar uma surra nele. Porque o medo de tocar no assunto é o que fortalece um trauma, o medo, né? E o que podemos fazer nesse momento em que nós passamos, né, nessa situação atual de pandemia, porque é o isolamento social, né, o distanciamento social, e quantos casos estão em casa, a domicílio, sem o tratamento adequado, ou então desencadeando situações, né, de depressão, suicídio, né? Qual é a dica que tu dá para esses momentos? Esses são momentos muito difíceis, né? Para a pessoa que está em casa, o isolamento, por mais que tenha diminuído o isolamento, né? Agora que as pessoas começaram a sair, é algo que prejudica a saúde mental muito. Que dica que eu dou para quem está em isolamento, para as pessoas que estão nesse momento? Primeira coisa, assista o noticiário no máximo uma vez ao dia. Porque se você ficar o dia inteiro vendo notícia ruim, vendo morte de coronavírus, vendo coisa ruim na TV, vendo coisa ruim na internet, tua autoestima vai lá para baixo. Não tem como. Tua autoestima, tua saúde mental, porque você vai começar a se sentir mal, você vai começar a absorver coisa ruim. Isso prejudica desde a ansiedade até a autoestima, até a autoconfiança, porque você começa a pensar que você não vê um prognóstico bom para o mundo, você não vê um prognóstico bom para você. Deu para entender mais ou menos? Então, eu acredito, primeiro,
Assista o noticiário no máximo uma vez ao dia. Segundo, técnica de respiração. Sempre procure respirar da maneira correta. Respirar devagar. Eu ensino também no meu canal a técnica de 5 pontos da respiração. Respirar de maneira legal e estar sempre em contato com pessoas que te fazem bem. Com amigos que te fazem rir, que fazem você se distrair. Porque se você ficar só vendo coisa ruim na TV, você vai falar com uma pessoa que te faz mal, daí você não respira corretamente, daí você só fica num ciclo de coisa ruim, como que vai ficar a tua saúde mental? Não tem como ficar bom. Então, cuidar com essas arestas, né? Cuidar com o ambiente que você está. E eu te pergunto, estás preparado para o pós-quarentena? Porque as coisas vão aumentar. Então, porque as situações elas vão aumentar, né? Agora não estão tão presentes porque as pessoas estão mais isoladas. Mas a gente sabe que isso vai trazer grandes resultados futuros, né? Muito, muito. Tem muita pessoa que tá deprimindo, tá ficando ansiosa, tá ficando mal. Não tem como, né? É um negócio que a pandemia é uma coisa que ninguém esperava e poucas pessoas sabiam como reagir frente a isso. É algo muito novo. E é uma coisa nova que tá ali fora das casas, dentro das casas, né? Mas fala de isolamento social, mas ela tá dentro e fala muito de como, e obriga muita pessoa a olhar para dentro dela. Tipo, até que ponto eu consigo ficar dentro da minha casa? Até que ponto eu consigo trabalhar em casa? Até que ponto eu consigo conviver com a minha esposa? Até que ponto eu consigo conviver com a minha mãe? Até que ponto uma mãe consegue cuidar dos filhos que não vão para a escola, que é uma queixa muito grande? Então, é uma coisa que está ali fora, obrigando as pessoas a olhar para dentro, né? Então, isso aí vai prejudicar muito, está prejudicando muito a saúde das pessoas. Ao mesmo tempo que é um autoconhecimento, né, tem esse outro lado também, né? Com certeza. Por isso que a gente, muitas vezes em discussões aqui na PAI, a gente coloca que precisamos sim estar na ativa, né? Entrando em contato com as famílias, conversando com os pais, alunos, para saber como está a situação em casa, né? Porque eles precisam desse apoio também psicológico, social, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente tratando de pessoas com deficiência. Exatamente, bem isso mesmo. Falou tudo, tem nem o que te dizer. É isso aí. Eu queria te fazer uma pergunta também, ou falar sobre um tópico da questão da adolescência, né? Porque a adolescência em si é um dos focos da questão da prevenção do suicídio. Porque, como eu falei lá no início, a questão do bullying, né? A pessoa o adolescente no processo de desenvolvimento ali, né? Tá se conhecendo, tá mudando o corpo, enfim, muitas vezes está acima do peso, abaixo do peso, e sofre bullying na escola ou nos meios sociais, né? E isso ocasiona muitas situações também de prováveis questões de suicídio ou automutilação, né? O que tu falaria para as famílias, né, para os pais, em relação a essa fase tão importante da vida? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a adolescência. A adolescência é uma fase de transição, onde o adolescente está procurando a identidade dele, está procurando que tipo de pessoa eu vou ser no mundo, quem sou eu no mundo, para que lado eu vou, o que farei, sabe? Então, o adolescente é bem aquela ponte, né, a aborrecência. É a criança que do nada está com um corpo de adulto, começa as mudanças corporais, os piá começam a crescer os pelos embaixo do braço, as meninas começam a mudar, enfim, e mudança na voz, e aí, na adolescência, o adolescente coloca em xeque que tipo de mundo, que tipo de adulto ele vai ser, não é mesmo? Então, e aí é aí que mora o perigo, porque aí os adolescentes começam a experimentar o mundo de maneira geral, né? Experimentar uma música diferente, experimentar uma roupa diferente, experimentar religiões diferentes. Existem teóricos que escreveram sobre isso, né? Lina Berasturi falou muito sobre isso, Maurício Knobel, mas enfim, e o adolescente está experimentando aí, esse que é o perigo, porque o que o pai faz nessa hora, sabe? E muitas vezes o filho, o adolescente, quer desafiar o pai internamente. Se o pai fala para fazer de um jeito, vai fazer do outro.
porque ele quer experimentar, não quer. Tem muitos adolescentes que às vezes o pai cria em uma religião que vai e procura outra religião. Sabe? Eu mesmo fui assim, eu fiz isso, eu experimentei. E aí que mora o perigo, porque tem muitos adolescentes que começam a experimentar e começam a experimentar droga, começam a experimentar. É aí que conhece o álcool, toma o primeiro porre com os amigos. É assim que começa, sabe? Mas, de modo geral, o que o pai tem que fazer? Eu acredito que a primeira coisa é ter diálogo com o teu filho. Você não precisa ser o amiguinho do teu filho, você que tem pai, você que é pai, que é mãe, que você que vai ser pai, enfim. Você não precisa ser o amiguinho do teu filho na adolescência, você não precisa ser o best, até porque ele não vai te contar tudo, e é saudável que ele não te conte tudo. Mas ele precisa confiar em você de uma forma que, de novo, eu vou falar que você não vai julgar ele. Você pode chamar atenção, como pai, como mãe, mas tem que ter diálogo. Teu filho tem que sentir que se ele tiver com um problema, ele pode dividir esse problema com você. Deu para entender, mais ou menos, ou não? Sim, sim. E aí vem a questão também do que a gente já falou, né? Abordou a respeito da terapia, né? Que nesse processo também de autoconhecimento da adolescência, né? Desse período de transição, a terapia ajuda muito, né? Ajuda tanto o adolescente quanto os pais, né? Nesse manejo, né? Porque o adolescente muitas vezes vira aquele rebelde sem causa, né? Tá com raiva do mundo, sociedade alienada, tudo, tem aquela coisa de... Já passei muito por isso e atendo muito paciente assim, o famoso rebelde sem causa, que tá com raiva do mundo e vai conhecendo as coisas assim mesmo. Então, a psicoterapia nessa hora é muito importante. E nessa fase também tem uma coisa muito importante que acontece na vida do adolescente, que é a escolha da profissão. E como eu estava falando, quem sou eu no mundo, que ele fala, tá, que faculdade eu vou fazer, como eu vou fazer, o que eu vou cursar, meu pai quer isso, minha mãe é aquilo. É uma fase bem difícil para o adolescente, sabe? Uhum. E outra situação, quando a gente fala no suicídio, muitas vezes a gente coloca a questão do planejar o suicídio, né? E existem diferenças de tu vou pegar o carro, vou bater contra o muro. Situações, muitas vezes que você está tão no ápice de alguma situação ruim na sua vida, você pensa, mas existe uma diferença entre o planejamento do suicida, né? Porque ele já vê algo mais concreto. É isso? Existem várias formas do suicídio, como você falou, é bem isso que você falou, desde o planejamento, a pessoa que planeja lá todo, como que vai ser, como que ela vai executar, até uma pessoa que se suicidou que, em um momento de desespero, resolveu, numa tentativa frustrada ou não, tipo, jogar o carro em algum lugar, ou se jogar do lugar alto, assim, em um momento de desespero extremo. Então, existem várias formas de suicídio, né? Desde o planejado até o que não é nem um pouco planejado. Como a gente já falou também, é uma questão de saúde pública, né? Precisamos sim falar, precisamos abordar, precisamos dialogar e principalmente precisamos ter empatia. Acho que essa palavra empatia, ela vem sendo muito utilizada ultimamente, né? Até a Vanderleia colocou ali, empatia sempre. E é algo que a gente tem que ter com todos. Um filme que eu sempre cito e eu acho, o próprio nome já diz, O Extraordinário. Esse filme Extraordinário, ele tem uma frase que é muito forte, que fala que a gente nunca deve julgar a outra pessoa porque a gente não sabe a luta que ela está passando, a batalha que ela está passando, né? E é mais ou menos assim, muitas vezes a gente fica julgando as pessoas, mas ninguém sabe o que ela está passando, qual a dor, ou então até o mesmo comparativo da dor. O que a criatura lá está chorando? Aquilo ali não é nada, né? Olha para a minha vida, e aí faz esses comparativos. Mas só, eu odeio isso. Eu odeio com todas as minhas forças. Exatamente, só quem sente é que sabe, né? Isso. Então é um respeito, a empatia pelo outro, né? O que tu terias a dar um conselho para essas pessoas que fazem esses comparativos? Exatamente. Você quer um exemplo, você falou? Sim, e o que você diria, né, para as pessoas, principalmente que tem essa questão de fazer O que eu diria é que se você não está na pele do outro, se você não está olhando pelo olho do outro, não julgue, né?
As pessoas confundem muito o que é empatia. Eu fiz um vídeo sobre isso também. Basicamente, assim, quando a gente fala em se colocar no lugar do outro, as pessoas acham assim, eu no lugar dela faria isso. Isso não é empatia. Quando você faz isso, você coloca a tua vida, as tuas experiências, o teu modo de ser sobre a situação que a pessoa está vivendo. Deu para entender? Digamos que você está com um problema e você pensa em se matar. Eu olho para o Davi, eu olho para você assim, e falo, eu no lugar do Davi eu faria isso. Não. Isso é eu fazendo. Agora, você, na tua situação, você tem tua história, você tem o teu jeito de pensar, você tem as tuas emoções, então, empatia, para nós termos empatia, a empatia genuína, verdadeira, a gente tem que tirar o óculos que veste a nossa vida, o óculos que está o nosso jeito de ver o mundo, o óculos que está os nossos preconceitos, que está as nossas verdades, que está nossas doutrinas. Nós não podemos olhar pela vida do outro com o nosso olho, com o nosso casaco, com o nosso modo de ser. E esse é o grande desafio do psicólogo, que todo psicólogo tem que aprender. Nós temos que deixar a nossa verdade de lado para a verdade do outro, para a vida do outro, que às vezes não é verdade, mas deixar o que é nosso, né? Deu para entender mais ou menos? Eu falaria isso para a pessoa, eu falava, cara, veja a tua realidade, veja a realidade dele. Entendeu? Uhum. E é a mesma coisa da questão, eu trago numa forma prática, né? Tem pessoas que têm uma hipersensibilidade no corpo, qualquer coisinha já sente cócegas, né? Outros não, é mais ou menos isso, né? A dor, né? O que sente aquela determinada pessoa é daquela determinada pessoa, cada um sente num grau, numa intensidade diferente. Então, exatamente, então é um respeito mútuo que a gente tem que ter. E falando nessa questão do bullying, né, o que leva muitas vezes a uma depressão, a um suicídio, a situação também da palavra, né? O que tu fala para o outro. Tanto que tem aquela frase que às vezes uma palavra ela dói muito mais que um tapa, né? Uhum. Então, esse cuidado que a gente tem que ter também com pessoas sem indícios de depressão, suicídio, mas também principalmente com essas pessoas, né? Sim, as palavras às vezes machucam demais, e muitas vezes uma palavra dita, uma palavra maldosa por uma pessoa que você gosta, machuca mais ainda. Então, a gente tem que cuidar muito o que fala, como fala, quando fala. Palavra é uma coisa... Eu acredito que a palavra é uma coisa muito ambígua, sabe? A palavra pode ser muito boa, pode ajudar muito, como ela pode ser muito ruim. É como o remédio. Qual que é a diferença do remédio para o veneno? Além da composição química dele. Cura, né? A dosagem também, porque assim, é igual a palavra, se você pegar um remédio uma medicação que vai te ajudar muito e você tomar, ela faz muito bem, mas se você tomar demais, um frasco num dia, isso pode te matar. E a palavra é do mesmo jeito, se você falar a palavra certa, isso pode ajudar muito uma pessoa, ou você pode sentir bem, mas se você falar demais, você pode prejudicar ela, ou você pode falar demais em você e prejudicar você. Então tem que ter cuidado com o que fala. E o que nós falaríamos, né, em relação a todo esse assunto que nós abordamos hoje, a questão principal, uma palavra que eu acho também super importante e que a gente trabalha no meio psicossocial, a resiliência. O que é ser resiliente? O que é ser resiliente é a capacidade que o indivíduo tem de suportar as pancadas que leva diariamente, né? Como ser resiliente? Olha, a vida de toda pessoa é cheia de altos e baixos no dia a dia. Você pode acontecer coisas boas durante o dia, daqui a pouco uma pessoa te fala uma palavra que não é boa, que acontece coisa ruim. E o que é resiliente? É a capacidade de você conseguir suportar as situações adversas da vida. É como que muitas vezes, você é xingado, você se decepciona com uma pessoa e mesmo assim você segue, por mais que você fique triste, você chora se tiver que chorar, que choro não é sinal de fraqueza, é bem importante dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a capacidade que você tem, por mais que você chore, de você continuar, de você não desabar. Isso é ser resiliente.
E é uma coisa que muitas pessoas procuram. Exemplo, no mercado de trabalho, às vezes a pessoa vai, primeiro não que o patrão dá, a primeira frustração já sai correndo, sabe? Ou na faculdade, adolescente que entra, primeira matéria ruim que tem, já corre do curso. Às vezes tem um monte de coisa boa que vem pela frente. E isso é falta de resiliência. Isso é uma pessoa que não está conseguindo ser resiliente. É um exemplo, né? Se deu para perceber. E para a gente encerrar aqui, o que tu terias a falar para as pessoas que estão nesse momento, nessa situação, né, que a gente está abordando, que é a questão da própria depressão, né, e apresentam possíveis indícios de suicídio? O que você teria a falar? O que eu tenho a falar é o seguinte: por mais difícil que estejam as coisas, por pior que esteja a tua vida, por mais sombrio que esteja, por pior que esteja a tua dor, por mais difícil que esteja a tua situação, procura um profissional. Existe sempre uma saída, por pior que seja a tua família. Às vezes a pessoa só não está conseguindo ver a luz, ela só não está conseguindo ver uma saída para a situação dela. Talvez ela esteja com um problema no relacionamento muito sério, e talvez ela só não consiga, às vezes ela está assim, não está conseguindo enxergar para aonde que ela consegue sair daquele quarto fechado, escuro, de dor. Às vezes uma ajuda pode despertar uma luz, e um passinho cada vez você consegue sair. Se você que está assistindo nós, se alguém que está assistindo a gente aí, está passando por alguém assim, está passando por uma situação assim, se você tem alguém na tua família que está passando por uma situação assim, procure ajuda, procure um profissional, como a gente explicou na live aqui, vá até a unidade de saúde. Se você tiver uma condição financeira que te possibilite, procure um profissional particular, que às vezes o acesso é mais rápido, mas procure ajuda. E assim, depressão, suicídio, não escolhe raça, não escolhe classe, não escolhe situação financeira, não escolhe religião. Só para fechar, eu quero falar uma coisa. Muitas pessoas falam que depressão e suicídio, depressão é falta de Deus. Eu vi um testemunho do padre Fábio de Mello falando sobre a terapia. Pesquisem se vocês quiserem, que vai ser bem interessante. Ele falando da depressão dele de forma aberta. O padre Marcelo Rossi também falou sobre a depressão que ele teve. Assim, vários pastores, que também é outra religião, já passaram por depressão. Ou seja, grandes líderes religiosos, né, reconhecidos nacionalmente, tiveram depressão. Humoristas, né? Oi? Humoristas, né? Tem humorista, o Whindersson. Então, tipo, cara, não é falta de Deus. Se esses caras que são, de certa forma, líderes religiosos famosos e que sempre estão em contato, buscando o contato com Deus, eles têm. Então, eu não vejo que esse preconceito que é falta da religião. Claro que a religião ajuda, não sou contra a religião. Eu acho bem válido, inclusive, sabe? Mas a gente tem que perder esse preconceito. Assim, se pastor e padre tá falando, então é que vocês têm que ver que se tá pegando para eles, então a gente tem que rever esse conceito, né? E ficar atento também que nem sempre a pessoa sorridente é a pessoa feliz, né? Exatamente. Muitas coisas podem estar escondidas por trás. E outra dica também, né? Ocupem a mente, né? Porque mente vazia é a oficina daquele lá que gosta de puxar. Então, exatamente. A importância disso. Né? Cara, se você ficar muito à toa, não tem como, você vai ficar mal, né? Exatamente. Então, para encerrar, a Organização Mundial da Saúde confirma que mais de 800 mil suicídios são praticados por ano no mundo, sendo que 10 mil casos ocorrem no Brasil. As pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos dos países pobres e em desenvolvimento correspondem a 75% do total de ocorrências. Esses números refletem o estado da sociedade atual, solidificada na alta competitividade, na velocidade tecnológica e no prazer instantâneo. Essas características influenciam diretamente no comportamento humano e modificam as prioridades de vida saudável. Em relação à pessoa com deficiência, a análise se relaciona com o preconceito e a intolerância. A discussão é relevante, pois os suicídios são praticados em famílias e em indivíduos vulneráveis,
que ingressam em estado de depressivo e suicida devido a múltiplos fatores de fragilidade psicológica e social. Se você conhece alguém ou está passando por isso, peça ajuda. O Centro de Valorização da Vida, como a gente já falou aqui hoje também, oferece esse apoio emocional, né, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail, chat, 24 horas, né, todos os dias. O número do telefone é 188, né, e para maiores informações também tem o www.cvv.org.br. E você que tem condições também de estar pagando uma terapia, né, ou então procurando na rede pública, procure ajuda o quanto antes possível, para que não chegue numa situação nesse ponto que nós estávamos abordando até agora, que a gente espera que ninguém faça, né? Porque é muito triste para quem faz e é muito triste para quem fica. Exatamente. É isso aí, é muito triste e faz mal. Então, existem várias saídas, vários lugares onde procurar ajuda. Então, tá certo. Muito obrigado, Leonardo, mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa? Quero, antes que eu esqueça. Eu queria convidar, aproveitar, o pessoal que está no Facebook assistindo, o pessoal que está no Instagram, quero convidar vocês para me aproveitar, né, um momento para me seguir nas redes sociais. Se vocês quiserem mais informação sobre o suicídio, sobre depressão, sobre trauma, como superar um trauma, sobre empatia, resiliência, eu convido vocês a se inscrever no meu canal no YouTube, que eu tenho um vídeo falando sobre cada tema desse, explicando com calma, é bem válido, tem bastante conteúdo legal e gratuito, isso que é importante. O nome do canal é Psicólogo Leonardo Teixeira, vai lá, se inscreve, que toda semana tem vídeo novo, e me segue aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, tamo aí. Certo? Então tá bom. Obrigado a todos que acompanharam a nossa live até este momento, né? Deu quase 1h30 de live, né? Acho que o assunto é bem pertinente. Na verdade, a gente abordou, fez uma introdução de tantas outras coisas que poderia ser tirada dessa nossa conversa e desse tema, né? Mas eu acho pertinente, até porque a PAI, ela trabalha a questão de prevenção e não é somente prevenir a deficiência, mas prevenir todas as situações que estão no meio social da deficiência. E a questão do própria depressão, suicídio, são situações assim que nossas famílias e alunos passam diariamente. Muito obrigado, Leonardo, mais uma vez. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, galera do Instagram. Valeu.